Esse é o tema do ano, que iniciamos uma série de mensagens domingo passado, à luz da presença, baseado em Salmo 89, verso 15. Tudo bem, gente? Amém. Podemos continuar? Beleza? Então vem comigo, tá? Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra, uma mensagem que certamente foi inspirada pelo Teu Espírito. Ô Pai, por favor, manifesta o Teu Shekinah, a Tua Shekinah, a Tua Shekinah, a Tua Shekinah, a Tua Shekinah em todos nós, a Tua Shekinah, a Tua Shekinah, seja ela visível ou invisível, manifesta, no nome do Senhor Jesus, amém. Salmo 89, 15, feliz é o povo que ouve o alegre chamado para adorar, pois andará na luz de Tua presença, Senhor. Maravilhoso, né? Que salmo maravilhoso esse Salmo 89, ele é bem extenso, mas vale a pena, é um salmo didático, vale a pena você ler lentamente na sua casa e deixar essa palavra aí ministrando ao teu coração. Semana passada falamos bastante sobre este salmo e este verso e sobre o tema do ano, que é a luz da tua presença. Muito bem, e hoje o tema é a habitação da glória de Deus, amém, gente? A habitação da glória de Deus, que é a segunda mensagem dentro desta série, da série relacionada ao tema desse ano. E o texto-chave, não é o único, mas o texto-chave é o de Abacuque 2,14, que diz assim: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Maravilhoso. Abacuque é um profeta muito interessante, é um profeta questionador, ele não tinha medo de questionar o Senhor, é evidente que ele fazia isso de maneira respeitosa, e nós também não temos problemas de conversar com o Senhor não se ofende quando a gente tem dúvidas, quando a gente tem perguntas para fazer, quando a gente não compreende algumas coisas, e a gente é honesto diante de Deus. Ele espera isso de nós, ele espera honestidade. A gente não vai deixar Deus chateado por a gente ser honesto. Aliás, Deus não tem nenhum problema emocional, né? Ele pode ouvir qualquer coisa que ele não vai ficar chateadinho com nada, ele vai entender. Aliás, o nosso Deus criou uma cultura no povo judeu de perguntas e respostas. Eles são questionadores, todos eles são questionadores. A verdade, as pessoas que mais crescem, mais amadurecem, elas são questionadoras, elas não são problemáticas, isso é outra coisa, tá bom? Amém? Amém? Ok? Elas não são chatas, elas não são birrentas, elas não são provocativas, é outra coisa, né? Mas as pessoas que vão atrás de entendimento, vão atrás do conhecimento, atrás de respostas, que não está satisfeito, que quer mergulhar no conhecimento, quer aprofundar no entendimento das coisas, e evidentemente, principalmente de Deus, e das coisas do reino de Deus, a respeito à sua vontade. Então, não há nenhum problema de questionar. E o Abacuque, ele questionou a Deus nos primeiros capítulos, chegando no capítulo 2, por conta de uma revelação, ele contempla uma visão que antes ele não tinha, uma visão do mover de Deus, que Deus não está fora do controle, Deus continua no controle de todas as coisas, inclusive no controle da história. Amém? Ele continua no controle da história de todas as nações. Tudo o que acontece que parece que está fora do controle, está dentro da vontade permissiva de Deus. Deus autoriza algumas coisas, Deus permite algumas coisas, mas é uma liberdade vigiada que Deus dá, inclusive para os demônios, inclusive para o inferno. A liberdade que eles têm é uma liberdade vigiada. Amém, gente? Então, nada foge ao controle do Senhor, e Deus desvenda para o profeta algo que ele faria. E quando o profeta, ele contempla essa coisa maravilhosa, e a glória de Deus cobre o profeta, a glória do Senhor aqui é uma mistura de coisas, né?
A glória do Senhor aqui, que cobriu o profeta Abacuque, é uma mistura de revelação, é uma mistura de entendimento, é uma mistura de uma revelação do caráter de Deus, da força de Deus, da luz do Senhor, de um peso da presença, um peso da santidade. Isso tudo cobriu o profeta e carregou ele de entendimento a respeito de muitas coisas. E provavelmente, quando Deus revelou ao profeta o plano que Deus estava conduzindo, não apenas sobre Israel naquele momento, porque Abacuque profetizou um pouco antes do cativeiro babilônico. O tempo era terrível, o cativeiro ainda ia acontecer, e o profeta conseguiu contemplar a ação de Deus, e continuou glorificando a Deus, e exaltou o nome do Senhor, apesar das ações disciplinares do Senhor, promovendo a invasão de Babilônia, promovendo um tempo de disciplina, um tempo de cuidado pedagógico da parte de Deus para com todo o seu povo, e Deus permitiu, mas o profeta parece que enxergou muito mais. Ele enxergou um tempo em que a glória do Senhor cobriria todo o planeta. É muito interessante isso. Ele viu isso e ele declarou isso. Porque ele viu isso e entendeu isso, ele escreve essa profecia. Essa profecia está registrada e ele contemplou essa verdade da parte de Deus, que haveria um momento que o conhecimento da glória do Senhor cobriria toda a terra, assim como as águas cobrem todo o mar. O conhecimento da glória de Deus. E as duas palavras chaves aqui interessantes é conhecimento e glória. Essas duas palavras, conhecimento é Yadá, e glória, Kadod, da onde vem a palavra Kadosh, a mesma raiz de Kadosh, né? Glorificar, glória. Então, dependendo da terminação, termina também diferente a palavra em hebraico. Kadod, ali é uma transliteração da palavra hebraica. E Yadá é a palavra conhecimento. A palavra conhecimento aqui é muito interessante. Mas antes, deixa eu falar de glória. A palavra glória, ela significa várias coisas. Significa esplendor. Estão comigo, gente? Preste atenção no significado da palavra glória, que eu vou acrescentar algumas coisas. Esplendor, majestade, dignidade, beleza. Junto com tudo isso, os atributos de Deus são revelados nessa manifestação de glória. Ok? A sua natureza e o seu poder. Tudo isso parece que de alguma forma é revelado numa manifestação da sua glória. Ok? Esplendor, majestade, dignidade e beleza, mas junto com isso, os seus atributos. Ok? Glória. Os momentos diversos que acontecem na palavra de Deus, quando falam que a glória do Senhor encheu o tabernáculo, ou encheu o templo, ou encheu a vida de Jesus Cristo, parece que antes de Jesus, no tabernáculo e no templo, parece que o momento em que a glória de Deus chegava, o ambiente ficava cheio de fumaça, ok? E essa fumaça era a expressão visível da manifestação da glória de Deus, tanto no tabernáculo quanto no templo. Quando essa fumaça enchia o ambiente, os sacerdotes que lá estavam, eles não conseguiam ficar de pé, havia um peso. A palavra Kadod também pode ser traduzida como peso, uma carga. Ela tanto pode ser traduzida ponto positivo como negativo. Ela pode também ser traduzida, a mesma raiz de Kadod, pode ser traduzida por segurança como destruição, destruição não, como aflição. Segurança como aflição.
Como que uma palavra com a mesma raiz pode significar tantas coisas? Pensa num muro. Pensa num muro protegendo uma cidade. Amém? Pensa num muro protegendo uma cidade. Esse muro, a grandiosidade desse muro, promove segurança para os habitantes da cidade. A grandiosidade, a majestade, o poder, a grandeza desse muro, também é uma expressão da glória da cidade, dos habitantes dessa cidade. Ok? Então, pensem no muro, mas quando essa cidade é atacada, é um muro que suporta as aflições. Amém? É um muro que suporta os ataques, é um muro que suporta as flechas, é um muro que suporta as bênçãos, bênçãos não, as bombas, né? Os ataques, é um muro que suporta os ataques. Nesse aspecto, aflição, nesse aspecto, angústia, mas é um muro também que representa toda a segurança da cidade. Amém, queridos? Portanto, quando a manifestação da glória de Deus acontece na nossa vida, ela tanto é segurança para nós, força para nós, glória de Deus manifestando na nossa própria vida, como também ela nos fortalece para suportarmos as aflições. Uau, que coisa maravilhosa! A glória de Deus nos fortalece, e a gente consegue suportar as aflições, as guerras, os ataques, tudo que vem contra nós, quando a gente está na presença de Deus, e essa glória de Deus está em nós e está manifestando na nossa vida, e a gente está exposto a essa glória de Deus. Amém, queridos? Então, glória é esse conjunto de coisas. Não pense, é difícil você definir glória, ou a manifestação da glória de Deus, é muito difícil. Eu gostaria de, em algum momento, experimentar isso visivelmente, assim, fisicamente, ver um ambiente cheio de uma fumaça que ninguém produziu, é só porque a glória de Deus chegou, e esse peso dos atributos da santidade e de revelação, de entendimento, dessa majestade, dessa beleza de Deus cobre a nossa vida, e no sentido de peso, porque a majestade de Deus, diante dela você só pode se inclinar, você se inclina para honrar de fato essa grandeza de Deus. E a palavra conhecimento, interessante que o profeta fala, a terra será cheia da glória de Deus. Ele não fala isso, ele fala assim, a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. E essa palavra conhecimento, yadá, é a mesma que é usada em Gênesis capítulo 4, verso 1, quando diz, Adão conheceu Eva, sua esposa, e ela engravidou. Essa palavra yadá tem a ideia de intimidade e relacionamento. Intimidade e relacionamento. O que é que Deus está dizendo assim? Eu não quero apenas manifestar a luz da minha glória, a presença poderosa e pesada da minha glória, as minhas revelações, ou os meus atributos, a minha majestade. Eu não quero apenas manifestar isso para que as pessoas vejam e se curvem. Eu quero manifestar isso na vida de quem anda em intimidade comigo. Conhecimento da glória é ter intimidade com Deus. Parece que hoje, a glória de Deus, desde Jesus, né? A glória de Deus, ela se manifesta em pessoas. Você quase, não sei se alguns de nós aqui, já vimos anjos, já vimos uma manifestação sobrenatural, já teve uma visão, ou com esses seus olhos, da sua face mesmo, você tenha visto algum ser celestial, já tenha visto alguma fumaça, já tenha visto alguma coisa celestial, alguma visão celestial. É raro. Alguém já viu? Em visão, né? Em visão, eu também já tive algumas visões. Não é toda hora, é todo dia? Não é. Até as visões dos profetas, honestamente, eu não entendo, quando a gente
liga o YouTube e tem pastores que parece que tem revelação estrondosa todo santo dia. Como pode? Não dá para entender. Toma cuidado, irmão. Toma cuidado. Amém? Toma cuidado. Esse povo que, Deus me falou, mas todo dia esse Deus me falou, meu filho. Pelo amor de Deus. Um profeta Abacuque escreveu um livro de 3 capítulos, durante anos e anos e anos de vida profética. Tudo que ele escreveu tem 3 capítulos. Espera lá. O profeta Isaías, ele profetizou entre 60 e 80 anos, alguns provavelmente 60 anos, mas a maioria entende que alguns disseram 80 anos, mas é pouco provável. Mas provavelmente o profeta Isaías, ele profetizou durante 60 anos. Tudo que ele escreveu tem 66 capítulos. Enquanto você lê os 66 capítulos? Em quanto tempo? O maior de todos os profetas, entre os profetas maiores, o profeta Isaías. Foi o profeta, provavelmente, que profetizou mais tempo de todos os profetas. E tudo que ele escreveu cabe em 66 capítulos. Se você lê o profeta Isaías, você lê o profeta Isaías inteiro em 1h30, 2 horas, talvez, de leitura. Que seja 3 horas. 3 horas de leitura, 60 anos. Ei! Um profeta Isaías, ele tinha uma revelação, depois de um outro tempo, uma outra revelação, aí ele cumpria, colocava em prática, atendia um chamado de Deus, depois Deus se manifestava depois de alguns anos e falava ao profeta Daniel, a mesma coisa. O profeta Daniel foi cedo para a Babilônia, desde o início do cativeiro babilônico, e ele estava até o final, depois de 70 anos, quando entrou o Império Persa, Daniel ainda estava lá, ele foi governador da Babilônia e foi governador da Pérsia. O profeta Daniel, ele foi profeta por pelo menos entre 70 e 80 anos. E tudo que Daniel escreveu cabe em 12 capítulos. Então esses caras que ficam falando, Deus me mostrou grandiosas coisas, aí você liga o YouTube no dia seguinte, Deus me falou essa madrugada inteira, aí você liga no outro dia seguinte, Deus me falou. Cara, o que está acontecendo? O profeta Isaías, se estivesse vivo, ia procurar esse cara e perguntar, me fala aí, como é que é esse negócio? Mano, sem essa, né? Para cima de Moab, não. Para cima de nós, não. Fica no seu lugar aí. Né? Tenha cuidado, tenha respeito. Né? Tenha respeito com o ritmo das coisas, a maneira como as coisas acontecem. Deixa eu fechar o parênteses, tá? Isso foi um desabafo. Não, é Gênesis 4:1, está marcado errado ali, tá? Gênesis 4:1. Conhecimento. Então, o que Deus quis? Deus quer intimidade. Ele não quer aparecer. Deus não quer se exibir. Ai, meu Deus, Deus é bom demais. Deus é legal demais. Deus é lindo demais. Ele não precisa provar nada para ninguém. Então, Deus não quer se exibir. Ele quer intimidade. Ele não quer só mostrar sua glória. Ele quer mostrar sua glória com quem anda em intimidade com Ele. Amém? Isso é tremendo. E Ele sempre quis isso. E o que eu vou seguir falando aqui, e honestamente eu estou trabalhando para terminar antes das 8, e eu vou seguir caminhando com você, desde o início, quando a glória de Deus se manifestou lá no Éden, passando pelo tabernáculo de Moisés. Vocês estão comigo? Não fica rindo da minha cara, tá? Fica rindo de mim, não. Não ri de mim, não, tá? Vamos lá. Éden, tabernáculo de Moisés, templo do rei Salomão, Jesus ok. Né? Vamos lá. Vamos conversar aqui, vamos caminhar. Deus sempre quis manifestar a sua glória para os seus íntimos. Era o plano.
desde o Éden, desde o Éden. A glória, a Shekinah, a manifestação. A palavra Shekinah não existe na Bíblia, tá? A palavra Shekinah, Kadosh sim, Kadod sim, mas a palavra Shekinah é uma versão de estudiosos da Bíblia, que, principalmente no período interbíblico, que definiram a manifestação visível da glória de Deus com a palavra Shekinah. Muito bem. Então, quando a gente lê essa manifestação, a gente vai primeiro lá para o Jardim do Éden, do jardim ao tabernáculo. Vamos fazer uma viagem do Jardim do Éden até o tabernáculo. Então, lá no Jardim do Éden, olha que interessante, no Gênesis 1:26. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém, queridos? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus cria, já disse isso outras vezes, mas didaticamente é importante repetir algumas coisas. Deus cria os 3 ambientes do universo nos 3 primeiros dias, e nos outros 3 dias, Ele preenche esses 3 ambientes. Amém? Ele cria, no princípio, criou Deus os céus e a terra, princípio, céus e a terra era sem forma e vazia e tal, e Ele vai criando os ambientes, cria o planeta, estrutura o planeta, terra, água, e só no 4º dia, Ele começa a preencher esses ambientes. Os ambientes do céu, no 4º dia, Ele começa a preencher também nessa ordem. Ele começa a preencher o céu dos luminares, só no 4º dia. Ele cria a luz no 1º dia, e nós já vimos, até do ponto de vista da física, dos fótons e tudo mais, né? No 1º dia, a presença de Deus, Deus é energia, Ele que ilumina tudo. Tudo é iluminado por Deus, esse poder, essa luz vem dEle. Mas os luminares só foram criados no 4º dia, porque é no 4º dia, do 4º ao 6º dia, que Deus está preenchendo esses ambientes em que Ele criou. Então Ele cria o Sol, Ele cria os luminares. O Sol não é um planeta, né? O Sol é uma nuvem densa de plasma, basicamente não é sólido, é um gás que fica experimentando fusão nuclear o tempo inteiro, produzindo chamas a partir de fusão nuclear, porque não tem oxigênio no Sol. Então, essa luz, essa presença, esse poder invade todo o sistema solar, e Deus cria isso só no 4º dia. Só no 4º dia. E assim Ele segue criando. Ele dá no 5º e no 6º dia ordem ao mar para dar os seus seres. E depois Ele dá uma ordem à terra para criar os seres terrestres, as árvores e os animais. Agora, quando Ele vai criar o homem, Ele diz: façamos. Ele põe a mão, façamos, faz toda a diferença isso. Mar, dê os seus peixes, terra, dê as árvores e os animais. Agora, para criar o homem, para tudo, isso aí vem de nós mesmos, da Trindade. Então Deus reúne a Trindade e Ele fala assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí Ele não dá ordem para ninguém, Ele junta a Trindade para confeccionar o homem, para manufaturar o homem da terra, e Ele põe a mão. É diferente o toque, por isso nós precisamos de toque, por isso nós precisamos do toque de Deus, por isso nós precisamos do toque uns dos outros, por isso nós precisamos de contato, de relacionamento, porque nós fomos criados no toque. Amém, queridos? Nós fomos criados, por isso nós abençoamos com o toque, nós transferimos unção com o toque, nós impomos mãos e a gente transfere bênção. É possível transferir coisa ruim também, então, porque as trevas sabem disso, com o toque. Mas nós somos abençoadores, então tudo isso acontece com o toque, e é assim
desde o início: façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Quando Deus toca no homem, Ele está também transferindo de si. Assim como nós transferimos unção, transferimos bênção, transferimos amor, transferimos afeto, transferimos unção de cura, transferimos coragem, transferimos incentivo, ânimo, assim como nós abençoamos as pessoas e pelo toque da nossa mão, a gente fortalece os cansados, amém? A gente fortalece aos desanimados. Quando Deus toca em nós, o que acontece? Poder, virtude, graça, vem dEle, flui dEle. Ele constrói a gente pelas suas próprias mãos. Amém? E com isso, Ele transfere para nós também do seu caráter. Transfere para nós, evidentemente, não a divindade, mas Ele transfere de muitas de suas virtudes para todos nós. E assim, Deus faz na criação. E glória, presença de Deus, intimidade. Uma intimidade que Deus estava cultivando com Adão e com a humanidade, principalmente quando ele caminhava pelo jardim, na viração do dia. Em Gênesis 3:8, quando o homem peca, ele rompe isso, Deus estava caminhando, a intenção de Deus sempre foi caminhar com os homens. Cria o homem no planeta Terra para uma função redentiva, porque ele devia cobrir todo o planeta e depois ser um gestor da glória de Deus, da bênção de Deus, exatamente nessa dimensão do universo, onde Satanás e os seus demônios foram lançados. Estão comigo? O homem foi criado com um propósito redentivo, com um propósito missionário. Nós fomos criados para sermos uma expressão da glória de Deus. Nós somos criados para o louvor da sua glória, Isaías 43 e Efésios capítulo 1. Nós somos criados para o louvor da sua glória, não é isso que o texto fala? Então nós fomos criados com porções da glória de Deus, para sermos luzeiros neste mundo, Filipenses capítulo 2, para iluminarmos uma glória que é de Deus. Amém, queridos? Fomos criados com esse fim e com esse propósito. Muito bem, acontece que quando Adão e Eva pecam, e Deus vem na viração do dia caminhar, viração do dia é 6 horas da tarde. Por que na viração do dia? Porque para o judeu, o dia começa às 6 da tarde, ok? O dia vai de 6 da tarde até 6 da tarde do outro dia. Então Deus aparece no início do dia. Então, na viração do dia, Jesus estava caminhando, possivelmente, por 1 hora, quem sabe, não sei, não sabemos, podemos imaginar, por 1 hora Deus caminhava com Adão ali na viração do dia, e a intenção, depois ele voltava aos céus. E assim Adão continuava no cuidado nas suas funções. Vamos supor que ele não tivesse pecado, os seus filhos tivessem se multiplicado, há muitos filhos mesmos, e netos, trinetos, quadrinetos, e multiplicando muito, ao ponto de que o jardim foi crescendo, e a população da humanidade foi crescendo junto com o jardim, cobrindo o planeta, ao ponto de Jesus estar na viração do dia, caminhando com os seus filhos, repartindo sabedoria, para que eles cumpram a missão redentiva para a qual foram criados, e Jesus está caminhando com eles na viração do dia, mas ele caminha com os seus filhos, provavelmente cobre toda uma multidão num fuso horário, até que ele entrasse num outro fuso horário, passando o próximo fuso horário, e ele caminharia com os demais filhos, invadindo o outro fuso horário. Ele não ficaria apenas 1 hora, ele ficaria 1 hora num fuso horário do centro do jardim, e caminharia depois com mais 1 hora no outro fuso horário da sequência. Aí a humanidade foi crescendo tanto ao ponto de Jesus caminhar pelos 24 fusos do planeta, ao ponto dele permanecer por aqui para sempre. E o planeta ser coberto com a glória de Deus e cumprir a sua função redentiva e curar todas as deformidades que haviam nessa região do universo, ao ponto de revelar
para os demônios, ou mostrar para os demônios que nós, uma raça que fomos criados com a possibilidade de obedecer ou não, escolher obedecer ou não, escolhemos como os anjos, obedecer a Deus. E assim, nós cobrimos o planeta e nos tornamos instrumentos de cura e restauração por toda essa área do universo que tinha sido deformada por causa da presença de Satanás e seus demônios, ao ponto de, cumprindo esse trabalho e exercermos uma função de cura e restauração por todo o universo, o Senhor aprisionar Satanás de uma maneira assim cabal e definitiva. No entanto, a obra não aconteceu assim. Nós pecamos. E nós rompemos com a glória. Em Adão, nós rompemos com a glória, rompemos com a aliança com o Criador, rompemos com a vida e fizemos aliança com a rebelião. Aderimos à rebelião. Estão comigo? Amém? Por conta disso, Deus põe eles para fora do jardim, porque o jardim era uma expressão do reino dos céus. Amém? A matriz do jardim estava no céu. O projeto do jardim está no céu, Salmo 1. Amém? E assim, ele foi posto para fora do jardim. Deveria ser um nômade. Sair, agora vai cuidar da sua vida. E na porta do jardim, ele coloca um querubim, um anjo poderoso, para guardar a entrada do jardim. Amém, queridos? Estão comigo? Então, começa depois disso uma saga, começa depois disso um plano, em que Deus trabalharia e prepararia a humanidade a partir do seu povo, para depois vir habitar, manifestar a sua glória, até o momento de habitar. Porque essa era a intenção de Deus desde o início. Amém? Então vamos seguir. Quando chegamos em Êxodo, capítulo 25, a gente encontra do lado esquerdo ali, é a porta do jardim. Foi uma foto que foi tirada assim, mas não foi não, tá? Não foi nada, foi nada disso, tá? Mas o acesso ao jardim impedido por um querubim. Quais eram os seres celestiais que estavam sobre a tampa da propiciação? Querubins. Um impedindo o acesso, o outro guardando o acesso de volta. Amém? Amém. Por quê? Deus falava por entre os querubins, com Moisés, com Arão e com os sacerdotes que entravam no Santíssimo Lugar. Depois que o sangue do sacrifício era aspergido na tampa do propiciatório, que era a tampa que cobria a arca e era a tampa onde apoiava os dois anjos, os dois querubins. O sacerdote entrava no Santíssimo Lugar, aspergia o sangue do sacrifício ali. O sangue era colocado sobre aquela tampa do propiciatório. E depois disso, sangue da remissão, sangue de perdão, sangue do sacrifício. Aí Deus, a voz do Senhor era projetada, Deus se manifestava de alguma forma entre os querubins e projetava a sua voz, e daquele ponto ele conversava com Moisés, Arão e os demais sacerdotes. Deus queria estar ali. E isso aconteceu quando o tabernáculo de Moisés foi construído. Êxodo capítulo 25, diz assim, verso 4, eu acho: ali, sobre a tampa, que é o lugar da expiação, entre os querubins de ouro, que estão sobre a arca da aliança, virei ao seu encontro e falarei com você. Amém? Maravilhoso. E nesse lugar, de alguma forma, a Shekinah estava presente. Era uma manifestação permanente da glória de Deus em todos os anos
que o tabernáculo ficou ali no meio do povo de Israel. Amém, queridos? Até que foi roubada pelos filisteus na guerra, ali quando Eli morreu, e Samuel estava lá vivo nesse tempo, um pouquinho antes do ano 1000 antes de Cristo. O tabernáculo foi construído perto do ano 1400 antes de Cristo, e ele ficou por praticamente 400 anos. Depois disso, um hiato onde o tabernáculo de Davi foi construído, e depois com Salomão o templo. Então, quando a gente vai, por exemplo, para Êxodo 40, verso 33, a gente ouve o seguinte: assim Moisés finalmente terminou o trabalho, construiu o tabernáculo, segundo o plano, o projeto, a engenharia que ele recebeu de Deus nos céus. Aí está escrito assim: assim Moisés finalmente terminou o trabalho. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. 8 dias depois da inauguração, pela primeira vez, os sacerdotes prepararam um sacrifício no altar de holocausto, e em Levítico capítulo 9, verso 23, está registrado o que aconteceu. Está assim, Levítico 9, 23 e 24 diz assim: então Moisés e Arão entraram na tenda do encontro, e quando voltaram, presta atenção, eu vou ler mais devagar, eu preciso que você imagine o movimento aqui no tabernáculo. Está com a figura do tabernáculo na mente? Não só do santo lugar, todo o tabernáculo, a cerca, ok? A cerca, a entrada, o altar, a pia e a tenda da revelação, que são 2 cômodos, o santo lugar e o santíssimo lugar. A arca estava no santíssimo lugar. Imagina o tabernáculo, ok? Então, Moisés e Arão entraram na tenda do encontro. Entraram na tenda, estavam no átrio, entraram no santo lugar, passaram pela terceira porta e acessaram o santíssimo lugar. Era ali que eles se encontravam com Deus, e Deus se encontrava com eles, ok? Entraram na tenda do encontro, e quando voltaram, saíram da tenda do encontro, abençoaram o povo novamente. Aí eles voltaram e se encontraram com o povo que estava reunido, e eles abençoaram o povo. Aí na sequência, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Olha o 24, fogo saiu da presença do Senhor. Onde Deus manifestava a sua presença? No santíssimo lugar. Da onde saiu esse fogo? Do santíssimo lugar. De alguma forma, um fogo saiu da tenda da revelação, saiu de sobre a arca da aliança, o fogo saiu da presença do Senhor e consumiu o holocausto lá fora no átrio, e a gordura no altar. Quando eles viram isso, gritaram de alegria, lembra dessa frase? Gritaram de alegria e se prostraram com o rosto no chão. Quando a glória de Deus se manifesta, uma das marcas é a invasão de uma alegria sobrenatural no nosso coração. A partir daí, a nuvem e o fogo da Shekinah se tornaram o centro de tudo para o povo de Deus. Eu vou repetir isso. A partir daí, a nuvem e o fogo da Shekinah se tornaram o centro de tudo para o povo de Deus. O que é o centro da sua vida? Qual é a coisa mais importante para você? É a glória de Deus? É experimentar a glória? É ser um espelho da glória? Intimidade? Yadar, intimidade. 40 de Êxodo 36. Sempre que a nuvem se levantava, aí a presença da Shekinah. O povo estava acampado. Sempre que a nuvem se levantava de cima do tabernáculo, os israelitas seguiam a viagem. Mas se a nuvem não se levantava, permaneciam onde estavam até a nuvem se elevar. Durante o dia, a nuvem do Senhor pairava no ar acima do tabernáculo. À noite, fogo ardia
dentro da nuvem, de modo que todo o povo de Israel podia vê-la. E isso ocorreu ao longo de todas as jornadas dos israelitas. Imagina uma coisa tão maravilhosa. Todos os dias essa presença era presente, se manifestava no povo. Durante o dia, a nuvem protegia o povo todo do sol. Durante a noite, o deserto é frio. E durante a noite, essa chama no meio da nuvem, de alguma forma, enviava, tinha, segundo a conta do texto sagrado, tinha mais de 2 milhões de pessoas ali. Então, um fogo num só ponto. Mas esse fogo, durante a noite, emanava calor por todo o acampamento. E eles dormiam em tendas climatizadas. E não pagavam ar-condicionado. Não pagavam a conta da Copel, não tinha nada. Todo climatizado. E durante o dia, a nuvem refrigerava todo o acampamento, de alguma forma maravilhosa. A glória de Deus faz isso na nossa alma. Amém, queridos? Por isso, o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Refrigera a minha alma. E guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém? Amém? E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. E certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Amém? Na presença do Senhor. A glória permanente lá era a experiência do povo. Mas aí, 400 anos de tabernáculo, do tabernáculo ao templo, ok? Do tabernáculo ao templo. Agora, alguns anos depois, alguns séculos depois, na verdade, Davi, ele queria construir o templo, Deus não permitiu, mas Salomão construiu. E quando Salomão constrói o templo, lá em 2 Crônicas, capítulo 5, no verso 13, a gente encontra o texto seguinte: e quando em uníssono, a um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvarem o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, que a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Qual a diferença do tabernáculo para o templo? No tabernáculo, tudo aconteceu em silêncio, era o começo, era um nível de revelação, tudo em silêncio, a manifestação de Deus, o fogo sai de sobre a presença de Deus, da presença de Deus, queima o holocausto, aquele fogo não deveria se apagar. Muito bem, era aquele fogo que alimentava a menorá diariamente, que os sacerdotes tinham que entrar com o mesmo fogo, não fogo estranho, e acender as lâmpadas da menorá dentro do santo lugar. Qual é a diferença para o templo? Para o templo, o nível de revelação já tinha aumentado, já tinham canções, corais, instrumentos, louvadores, levitas, gente reunida fazendo festa e celebração, porque entre o tabernáculo de Moisés e o templo do rei Salomão, tinha um tabernáculo de Davi.
o tabernáculo de Davi, pairava a glória de Deus sobre o tabernáculo e sobre o povo. E foi no tabernáculo de Davi, a revelação que Deus deu para Davi, o levantamento de adoradores e louvadores. A adoração não tem a ver com música, louvor tem a ver com música. Então, essa revelação ampliou com Davi. Mas quando então Salomão constrói o templo, eles vivem nessa revelação, eles se movem pela revelação. Todo filho de Deus se move por revelação. Você não pode ir além da revelação que você tem. Se você tem intimidade com o Senhor, se você tem intimidade com o Senhor, você está orando, está jejuando, está lendo a Bíblia, você está na presença dEle, você desenvolve intimidade com o Senhor, você tem revelação, o Espírito Santo fala com você, e essa revelação é que move você no teu cristianismo. Quanto mais revelação, mais movimento, você vai até onde a revelação te mostra, te permite. Nós nos movemos por revelação, eu vou até onde a revelação me leva. Amém, queridos? Então, isso é muito importante. Diferenças de maturidade. Diferenças de maturidade de pessoas, diferenças de maturidade de igrejas, diferenças de maturidade de pessoas, elas se movem por revelação, ela só chega até a revelação que ela teve. Famílias, presta atenção, as famílias só crescem, só amadurecem, só avançam até a revelação que eles tiveram. E revelação implica em obediência, colocar em prática princípios, valores. Se você não transforma uma revelação em obediência, trava. Tem famílias que estão voando por conta das revelações e da prática da obediência. Ouvir e praticar, Jesus no Sermão da Montanha, no capítulo 7 de Mateus. Aqueles que ouvem e praticam são como a casa construída sobre a rocha. Ouvir e praticar. Por isso tem famílias que convivem num nível de revelação, porque convivem num nível de obediência. Obediência, revelação. Obediência, revelação. Existem pessoas, existem famílias travadas. Existem famílias travadas em muitas áreas, porque relutam em se quebrantar, em simplificar e corrigir a sua conduta, corrigir a sua cultura familiar. Estão travadas. Mas quando ela se quebranta e obedece, vem revelação e ela se movimenta, ela se projeta, ela só vai até onde teve revelação. Nós nos movemos por revelação. Existem igrejas com níveis de revelação diferentes, igrejas locais. Igrejas que convivem numa cultura, num nível de revelação e num nível de obediência muito ainda no início, como uma criança. Mas existem igrejas, comunidades, que estão amadurecendo, imaduras, porque aplicam os princípios de Deus e se movem em níveis altos de revelação, discernem as coisas espirituais, discernem o reino de Deus, discernem o poder da oração, discernem o poder da devoção, do jejum, da leitura da palavra, e se movimentam com poder e autoridade destravadas, cheio de fé e de frutos.
Isso aconteceu no templo do rei Salomão. Sabe, quando a glória se manifesta, um louvor flui daqueles que experimentam a glória. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Eles, quando no tabernáculo veio a glória de Deus, eles gritaram de alegria. Amém? Segura isso no nome de Jesus. Quem experimenta e quem convive com a manifestação da glória de Deus é tomado de alegria, bondade, misericórdia. Alegria, bondade, misericórdia. Lembra quando Moisés pediu para Deus revelar toda a sua glória? Em Êxodo 34, se eu não me engano. Deus fala para Moisés: eu vou te mostrar a minha bondade. Moisés não conseguiria ver toda a glória de Deus. Ele explodiria ou derreteria. Mas Deus revelou uma porção da sua bondade. Quem, na intimidade com o Senhor, desenvolve tempo na sua intimidade, na sua presença, é banhado, é tocado por grandes porções de alegria, de bondade e de misericórdia. Amém, queridos? Isso supre a nossa vida. Aí, isso está rolando lá no tabernáculo, no templo do rei Salomão. 2 Crônicas 7:1. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. O povo é tomado por alegria, bondade e misericórdia, quando é tomado pela glória. Uau! A Shekinah. Aí, do templo ao Jesus, ao Filho de Deus, um outro caminho na viagem, chegando a Jesus. Quando chegamos em Jesus, a Shekinah não se manifestou mais. Depois que o templo foi destruído e a arca do Senhor foi roubada, ali no início do cativeiro babilônico, por volta de 586 a.C., jamais se achou a arca da aliança. O templo foi destruído, embora tivesse sido reconstruído por Zorobabel, mesmo assim, e depois aperfeiçoado por Herodes no primeiro século. Herodes começou a obra de reconstrução do templo 14 anos antes de Cristo, e terminou no ano 66 ou 67 depois de Cristo, e depois foi destruído totalmente no ano 70, uma obra que durou muito tempo, quase 70 anos de construção, mais de 60 anos de construção, para depois, alguns anos, ser completamente destruído o templo. O fato é que, depois que a arca foi roubada, a Shekinah já não mais se manifestou em qualquer móvel ou em qualquer prédio. Isso também fazia parte do processo de revelação, porque o plano de Deus sempre tem a ver com pessoas. Aí, quando Jesus entra em cena, João capítulo 1, verso 14, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Agora, toda aquela Shekinah que se manifestou no Éden, que se manifestou no tabernáculo, que se manifestou no templo, agora personificou. Jesus é a personificação da glória. Está tudo nele.
Ele é a glória. Ele é a manifestação visível da glória. Em grego, a palavra é doxa, e tem basicamente o mesmo sentido. E a palavra aqui, em grego, no verso 14 de João 1, o verbo se fez carne, e no grego está escrito a palavra, a mesma palavra que se traduz o tabernáculo. Então, a melhor tradução seria tabernaculou. O verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. A ideia de habitar, cheio de graça e verdade, vimos a sua glória. E a palavra habitou aqui é uma boa tradução, né? Porque a ideia é, de fato, a habitação de Deus. Desde o Éden, a intenção era que Jesus estivesse, era que a glória de Deus permanecesse. Mas agora isso só vai acontecer com Jesus Cristo. Amém? E assim o verbo habitar significa que Jesus, Ele é a manifestação, e é Ele que traz, é Ele que carrega, Ele é a própria glória de Deus. Colossenses 2,9 diz assim: nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. Colossenses 2,9. Não é mais num prédio, é em gente, é numa pessoa só. Jesus é a própria manifestação. No entanto, Ele foi para a cruz do Calvário. Ele foi para a cruz do Calvário. E Ele morreu por nós. Ele ressuscitou, subiu ao céu, e Ele envia o Espírito Santo. Aí é a caminhada do Filho de Deus Jesus até a casa feita, não de pedras, mas de pedras vivas, que somos nós. Amém, queridos? Quando na cruz Ele morre pelos nossos pecados, ressuscita ao terceiro dia, fica na terra durante 40 dias, depois sobe, por 10 dias o povo aguardou ali no cenáculo, o cumprimento da promessa do Espírito Santo. Em Atos capítulo 2, o que é que desceu sobre o povo quando o Espírito Santo veio? Línguas como de fogo, porque foi a manifestação da glória, a manifestação visível da glória foi como um fogo. Foi como um fogo no tabernáculo, foi como um fogo no templo de Salomão. E agora, o fogo está manifestando em gente, está manifestando sobre as pessoas. E é o Espírito da glória que entrou em todos nós. O Espírito Santo habita em todos nós agora. Amém? Ele que é a marca da presença de Deus. Ele que traz, Ele que revela, Ele que manifesta a Shekinah do Senhor em cada um de nós. Você vai para 1 Pedro 2,5 e diz assim: e vocês também são pedras vivas, não é mais um prédio, é gente. Amém, queridos? E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos, por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Essa casa está sendo construída por Deus, feita de gente. Eu, você somos partes dessa construção. Ele quer e sempre quis manifestar a sua presença e a sua glória em gente, assim como Adão, como Eva e com toda a humanidade. Mas por conta do rompimento, por causa do pecado, Ele resgata a obra, e o plano da criação é resgatado em Cristo Jesus, e esse Espírito está em nós, a habitação, a presença. Efésios capítulo 2, verso 20, juntos somos sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. Por meio dele vocês também estão sendo edificados, como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Habitação, não visita. A gente canta algumas canções e às vezes a gente fala assim: Deus visita-nos. Gente, Deus nunca quis fazer uma visita. A gente não é um hotel, a igreja não é um hotel. Amém? A igreja é habitação.
Eu não sou um hotel. Deus vem de vez em quando, passa e vai embora. Não, nós somos uma habitação. E essa manifestação vai depender de quanta intimidade eu cultivo. Estão comigo? Quanta intimidade eu cultivo aqui com o Senhor. Aí essa manifestação da glória vai rolar na nossa vida. E níveis de revelação. E a gente se move pelas revelações. Amém, queridos? E assim a gente vai. Para concluir, desde o jardim do Éden até a igreja, passando pelo tabernáculo de Moisés, depois pelo templo do rei Salomão, até chegar em Jesus Cristo, e agora na igreja. Nós somos o prédio vivo, nós somos as pessoas, nós somos esse lugar. Ao longo de toda a história, a glória de Deus sempre esteve procurando um lugar para permanecer e habitar. Você é esse lugar? Quer ser esse lugar mais ainda? Quer desenvolver essa intimidade? Desde o profeta Abacuque viu isso. Abacuque viu isso. E de alguma forma, haverá um dia em que o conhecimento da glória de Deus vai cobrir o planeta, provavelmente quando Jesus estiver na sua segunda vinda. E particularmente acho que está próximo. Isso vai acontecer. A glória de Deus vai tomar todas as coisas. E isso significa a majestade, a presença, o poder, as virtudes. Que coisa maravilhosa. Maranata, hora vem, Senhor Jesus Cristo. Que isso seja a vontade do nosso coração. A vontade do nosso coração. Se a resposta for sim, se você quer ser essa pessoa, então, a forma que a gente viver, como falamos e como nos relacionamos, como planejamos as coisas, como decidimos o nosso futuro, a forma como enfrentamos o pecado e o mundo, a forma como adoramos, vai dizer muita coisa do quanto nós queremos a manifestação da glória de Deus, a Shekinah, na nossa vida, no cotidiano. E eu não estou dizendo de coisas sobrenaturais, anjo, estou falando do cotidiano, amém, queridos? Do cotidiano. A gente manifestar a luz de Deus numa verdade que a gente fala, manifestar a luz de Deus num posicionamento de caráter que a gente tem diante de um negócio, diante do nosso chefe, diante do gerente, ou seja lá o que for, ou uma expressão de fidelidade e honra para com o nosso casamento diante de uma proposta de pecado, ou uma manifestação de honradez, de respeito para com uma pessoa que está precisando de alguma coisa, tem alguma necessidade, você pode fazer algo por ela, ou então a luz de Deus aparecer num dom gratuito de amor, que você abençoa alguém que não pode te dar nada de volta, mas você abençoa e você manifesta uma luz de Deus num ato de bondade, glória, alegria, bondade, misericórdia. O que você pode fazer para alegrar alguém? Como você pode manifestar bondade? Como você pode manifestar misericórdia para alguém? A primeira vez, nós falamos de nós sermos os alvos da manifestação da alegria, da bondade e da misericórdia. Mas se a glória de Deus está brilhando em nós, o que a gente vai refletir? Instrumento de alegria para as pessoas. Instrumento de bondade para com as pessoas. Instrumento de misericórdia para com as pessoas. Estão comigo? Vamos ser cheios da glória de Deus? Vamos pedir isso ao Senhor? Amém, queridos? A fumaça do Senhor deve cobrir a nossa vida, essa manifestação da sua presença. Fica de pé. Vamos orar ao Senhor.